Como que funciona a grana na Fórmula 1? Eu fiz um episódio muito tempo atrás, vocês vivem perguntando como que se ganha, como que se perde dinheiro e o funcionamento das receitas dentro da própria categoria. Então vamos falar do dinheiro da Fórmula 1. Como que um evento para 20 e poucos carros coloridos guiados por pilotos destemidos e milionários perdulares que se reuniam para apostar corridas em tardes de domingo 70 anos atrás na Europa se transformou num negócio bilionário. Pois é, em volta desse negócio grande com muitos elementos funciona um mecanismo engenhoso criado na década de 70 e 80 que com algumas melhorias perdura até hoje. E do lado das equipes, como é que faz? Dá para ganhar dinheiro com a Fórmula 1? É disso que nós vamos falar hoje no Splash & Go, de como funciona a grana na Fórmula 1. Você já parou para pensar de onde vem a grana das equipes? Quem paga a gasolina do safety car? A receita total da Fórmula 1 passa de 2 bilhões de dólares hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Tudo começou pequeno e desorganizado e durante as primeiras décadas o amadorismo prevaleceu, como em quase todos os negócios. Como eu contei no episódio sobre as origens da Fórmula 1, os organizadores das corridas eram os responsáveis por colocar os eventos de pé e eram eles que arrecadavam as somas para viabilizar os eventos. As equipes logo perceberam que correr apenas pelos prêmios era um negócio que nunca funcionaria e com isso surge a fonte de receitas adicional. Um valor pela participação. Um grid pagando apenas para quem vence desencorajaria o resto a correr, e cada equipe então buscaria disputar provas onde pudesse ganhar. Como um grid vazio não interessava para ninguém, nem equipes, nem organizadores, já que o show ficava esvaziado, concordou-se em dividir uma parte do bolo pela participação de todos. Assim você garantia um grid cheio num modelo que ao menos remunerasse a participação e os custos, e o prêmio ficava então de bônus para quem chegasse na frente. Mas esse valor pela participação não era igual para todo mundo, tinha gente que recebia mais. Como é que é? Lá no começo da Fórmula 1, as equipes italianas, especialmente Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, começaram vencendo e com isso ganharam uma fama inicial, com todo mundo indo ver os tais carros vermelhos. Isso deu a elas então um imenso poder político e de barganha, e a Ferrari, que foi a que sobrou, começou então a exigir cachês maiores pela sua participação. Spoiler, até hoje. Ah, mas e nos anos 50 também teve a Mercedes? Teve, mas por causa daquele acidente horroroso nas 24 horas de Le Mans, a Mercedes foi embora da Fórmula 1 e do automobilismo como um todo até o final dos anos 80. Então, no final dessa primeira década, os ingleses já eram maioria e também começaram a ganhar. Cooper, BRM, depois a Lotus e mais adiante a Brabham tornam-se forças e ganhando vão começando a se incomodar com essa diferença no tratamento. Os administradores dos circuitos e os organizadores das provas, que às vezes eram as mesmas pessoas, pagavam mais para a Ferrari e algumas equipes de fábrica, e isso incomodava profundamente os ingleses. Até que um movimento começa a surgir, o da união das equipes inglesas para brigar por melhores acordos. Eu já contei mais sobre isso no episódio da guerra FIA-FOCA e vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas em síntese, as inglesas Lotus, Tyrrell, BRM, McLaren, essa neozelandesa mas com base na Inglaterra, Brabham, March, Surtees, começam as conversas em torno então de uma união. Dali emerge o novo dono da Brabham depois que Sir Jack se aposenta e vai embora para a Austrália para ser o interlocutor dos ingleses com os organizadores. Bernard Charles Eccleston, um ex-vendedor de carros e piloto medíocre que ganhou dinheiro no ramo de automóveis e comprou a Brabham. E no meio dos anos 70 eles costuram então a união das equipes por meio da FOCA, a Formula One Constructors Association, e resolvem então, em bloco, negociar em busca de mais grana desse bolo. Nessa época também começam as primeiras transmissões de TV e, portanto, um componente novo entraria na equação, elevando a cifra de forma exponencial. Uma coisa eram os patrocinadores das corridas e dos carros pagando para aparecer no público presente nos autódromos e nas fotos dos jornais. Outra era multiplicar isso por 1.000, 10.000, pensando nas corridas sendo transmitidas mundo afora. De repente, aparecendo essa janela torna-se algo muito poderoso e lucrativo. Primeiramente, que somas maiores poderiam ser cobradas pelas equipes dos seus patrocinadores. Depois, elas poderiam endurecer o jogo com as emissoras de TV, que nos seus próprios países faturavam com um show que eles, construtores, estavam fazendo acontecer. Nada mais justo, certo? Você, televisão do país X, vai vender anúncios no intervalo durante a transmissão da minha corrida de carrinhos coloridos que eu tenho obrigação contratual de fazer andar. Apropriado então que você me pague uma grana para exibir a corrida. Em meio a esse crescimento mais acelerado do que massa de bolo, muitas brigas pelo controle e pelo poder surgem, e eu contei já essa história então no episódio da guerra FIA-FOCA, como eu comentei,
vale a pena você ver para ter um panorama completo. Mas resumindo, depois da guerra, a Foca trouxe finalmente a Ferrari para o seu lado e com isso nasceram as bases para o Pacto de Concórdia, um documento que rege todas as obrigações comerciais da Fórmula 1. Dali ficaram definidas as bases de como seria a distribuição do dinheiro na Fórmula 1. Mas calma, antes de falar da divisão da grana, vamos falar da origem dela. Com a união das equipes, o poder trocou de mãos também no aspecto das corridas e sua organização. Não era mais, igual no começo, quem promovia a corrida que decidia as coisas, e sim a Fórmula 1 como negócio que decidiria onde ia correr, com quem fazer negócios e o quanto ia receber para isso. A Ferrari, por ser a Ferrari, receberia mais, é verdade, mas estando ela dentro desse barco em que ela só topou entrar porque recebia mais, agora a Fórmula 1 era um negócio forte para dar as cartas. E quem não topava ficava sem grande prêmio. A primeira consequência imediata é que as corridas extra-campeonato, que antes eram muito comuns e que uma equipe ia e a outra não, começaram a rarear. Estando os times todos amarrados e unidos, eles só corriam juntos, onde todos corressem. A segunda é que os organizadores das corridas pagariam a partir de ali um cachê estabelecido pela Fórmula 1, a chamada Promoters Fee. Essa, junto com a receita das TVs, comporia mais uma torneira pingando então no bolo. Além disso, a Fórmula 1 com o tempo passou a ter seus patrocinadores globais, ou seja, empresas que pagavam para ser parceiros oficiais da Fórmula 1 institucionalmente. Estão hoje por aí a Rolex de relógio, a DHL de transportes, a Lenovo de tecnologia e etc. Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia. Outra consequência foi que a Fórmula 1 começou a impor então aos organizadores locais que não fechassem acordos de patrocínio das corridas que colidissem com os seus. No passado era comum você ver, por exemplo, o Autódromo de Interlagos com a sua torre inteira adesivada da Chevrolet, freios Varga em trechos da pista, redes de concessionária aqui de São Paulo que nada tinham a ver com a Fórmula 1 como liga. Eram patrocinadores do autódromo, mas não eram patrocinadores da Fórmula 1. Isso dava problema. Esse, inclusive, é um grande ponto de atrito de Mônaco com a Fórmula 1, que lá tem a sua marca de relógios, a sua bebida, o seu banco e etc. E eles muitas vezes conflitam com os da Fórmula 1. Então, no bolo de dinheiro temos direitos de TV, a Promoters Fee e os patrocinadores globais. Ah, mas os ingressos, você tá esquecendo. Então, a Fórmula 1 como empresa cobra do organizador da corrida, como eu falei, a Promoters Fee para correr lá e deixa com ele a receita dos ingressos. Ou seja, espertamente a Fórmula 1 vem até o seu país depois de você pagar a taxa e deixa com você o abacaxi de vender os ingressos. Também é do organizador local a receita pelos pontos de venda de alimentos, merchandising das equipes, etc. Eles, os organizadores locais, cobram de quem monta as lojinhas que por sua vez negocia esse licenciamento direto com as equipes para vender os seus produtos. Mas tem um tipo de ingresso que a Fórmula 1 vende, os camarotes e os lounges VIP, e isso compõe parte da receita. Com o passar dos anos, a Fórmula 1 percebeu que o espaço que ela tinha era cobiçado e que gerar escassez era um grande negócio para turbinar a demanda. Ninguém pagaria lá seus 20 e tantos mil reais por um paddock club em Interlagos se não fosse realmente um privilégio andar por ali, podendo dar de frente com as estrelas do show. E com isso começou também a construir então os lounges com aquilo que os marqueteiros adoram chamar de experiências. Levar as pessoas para um espaço VIP, contar com a presença de ex-pilotos ou até pilotos, autógrafos, fotos, comidas, bebidas, etc. Isso tornou-se um lucrativo braço de negócios e por vezes esses lounges são vendidos em lotes para empresas envolvidas que querem levar suas pessoas convidadas. Pode parecer besteira perto do todo, mas esses lounges movimentam uma boa grana. Além disso, em anos mais recentes surgiu a Fórmula 1 TV. Ao invés de exibir as corridas em streamings, como chegou a ser cogitado, a Fórmula 1 preferiu criar o streaming dela. Não há dados precisos, mas o serviço em 2018 já tinha 1,8 milhão e a expectativa era de atingir 5 milhões de inscritos até 2021. O serviço já é uma fonte de receita relevante a ponto de ser mencionado nos Financial Statements, ou seja, nos balanços publicados pela Liberty Media ano após ano. Então, recapitulando, essas são as fontes de receita: direitos de TV, Promoters Fee, a grana que cada circuito paga para estar no calendário, os patrocinadores globais, a grana dos lounges e camarotes e tudo que envolve a tal Fórmula 1 Experience, a grana da Fórmula 1 TV e o licenciamento do nome da Fórmula 1 para envolvê-la em produtos como, por exemplo, jogos oficiais de videogame e computador. Tudo isso compõe um bolo e esse bolo é dividido com as equipes, evidentemente não inteiro, porque a Fórmula 1 tem que dar lucro como empresa que é. Mas o Pacto de Concórdia determina então que uma parte desse bolo é dividida com as equipes e há um critério para essa divisão. Até uns anos atrás, a divisão era bem mais cruel que hoje em dia e compunha 3 camadas. Na primeira, todas as 10 equipes recebiam a mesma soma para participar,
algo parecido com o valor lá de trás destinado a cobrir os custos e assegurar que o grid estivesse cheio. Na segunda coluna, um valor de bonificação pela performance que é medido de acordo com a posição no campeonato de construtores do ano anterior. A equipe mais bem colocada recebe mais, a segunda um pouco menos, a terceira um pouco menos, esse valor vai diminuindo até a décima. Por isso que às vezes na última corrida do ano tem um piloto andando em 10º lugar e lutando loucamente pelo nono. Não é só espírito competitivo puro, e sim dezenas de milhões de dólares que aquele ponto a mais pode garantir com uma posição acima nos construtores. Estima-se, sim, estima-se, porque a gente não tem acesso aos números exatos, que cada posição nos construtores resulte em 20 milhões de dólares a mais do que a posição anterior. E por fim, a parte mais escrota do sistema, um componente da receita pago para algumas equipes por elas serem quem elas são e ponto final. A Ferrari, por exemplo, a Williams e a McLaren recebem uma grana pelo seu peso histórico e não adianta chorar. Eles vão ganhar uma grana simplesmente por serem Ferrari, Williams e McLaren, algo que a Haas, por exemplo, não tem direito. Esse sistema já foi tão bizarramente distorcido que antes da última revisão do Pacto de Concórdia, a Ferrari já fazia anos que não vencia o campeonato de construtores, como ainda faz, e mesmo assim, ano após ano, era a equipe que recebia a maior parte do bolo, mais do que a Mercedes, que vinha sendo campeã dos construtores. Então, desse bolo de mais ou menos 2,4 bilhão de dólares, uma parte paga as despesas operacionais da própria Fórmula 1, como, por exemplo, gerar as imagens, viajar com todo o equipamento para cobrir as despesas. Se você quiser saber como funciona a transmissão da Fórmula 1, eu deixo o link aqui embaixo, eu já fiz esse episódio e vale a pena se dar uma olhada. E do que sobra, uma parte paga as equipes, que são parte do show e que precisam receber, e a outra, se houver, paga os lucros da Liberty. Tá, Rodrigo, mas e a grana das equipes? Você falou no começo que ia explicar. Pois é, chegamos lá. Dentro dos orçamentos das equipes, nós temos alguns pilares de receita, claro, e outros de despesa. Patrocinadores, e aí o carro é igual cortes de carne mais nobres e menos nobres, dividido em pedaços mais caros e outros mais baratos, de acordo exatamente com o tamanho da área de exposição e o quanto ela aparece na TV e nas fotos. Nos anos 80 e 90 e até hoje, na verdade, você vê muitas equipes com patrocinadores pequenininhos, como se fossem classificados de um jornal. E eles, evidentemente, pagam menos do que quem estampa o seu nome numa asa traseira ou no tampo do motor. Há também os fornecedores. Às vezes eles não apenas fornecem as peças de graça, como colocam uma grana no projeto, como a Honda com a McLaren em 2015, 2016 e 2017, que estima-se colocava 80 milhões de dólares na equipe do então Ron Dennis. Alguns desses fornecedores são inclusive estratégicos, como nos anos 80 a mesma McLaren foi pioneira no emprego da fibra de carbono e trouxe a empresa americana Hercules, que topou estampar o seu nome no carro em troca de um descontinho. Tem também o dinheiro que eles recebem da Liberty, referente então ao campeonato de construtores do ano anterior. Tem também o Team Merchandise, ou seja, a venda das camisetas. Na Europa eles fazem isso eles mesmos e nos outros países mais distantes, como no Brasil, licenciam para que outros o façam. E claro, às vezes, se a conta não estiver fechando, eles também aceitam uma grana dos tais pilotos pagantes, que se vêm de famílias que têm negócios aqui, uma exposição mundial serviria de alguma forma e estampam então o nome dessas marcas nos carros. E as despesas? Bom, além de todo o operacional de uma empresa normal, com salários, funcionamento da fábrica e fornecedores, que são muitos e são inclusive muito caros, e investimento também fazem em infraestrutura. Tá lá a McLaren terminando o seu túnel de vento e a Aston Martin fazendo uma fábrica quase inteiramente nova ao lado do que foi a antiga Jordan no passado. Além disso, claro, embora já tenhamos falado dos salários, temos os salários considerados especiais. Hamilton, Verstappen e figuras técnicas como Adrian Newey ganham salários muito grandes que não entram inclusive no teto de gastos. Já as despesas de transporte não são pagas pelas equipes, e sim pela própria Fórmula 1, que organiza toda a carga em voos fretados e assim tudo viaja junto, com raras exceções. O valor do frete, então, é deduzido pela Fórmula 1 do que ela vai pagar para as equipes, e claro, as equipes pagam, mas não são elas as responsáveis por contratar. E o trabalho da equipe, claro, é equilibrar os fluxos, como qualquer financeiro de empresa, para que os gastos não superem as receitas de maneira a levar a equipe para um buraco financeiro. No passado, era muito comum que as equipes recebessem, às vezes, a maior parte de um patrocínio por 3 anos, gastassem tudo no primeiro tentando obter performance e gerar algum milagre, e aí, por problemas como acidentes e quebras ou imponderável de corridas e carros que não deu certo, ficassem virtualmente falidas nos 2 anos seguintes, com o patrocinador passando vergonha estampado num carro ruim. E muitos donos de equipe eram completamente irresponsáveis nesse aspecto.
Gastavam mais do que tinham, sempre na esperança de que um desempenho milagroso ia chamar a atenção de todos e trazer patrocinadores e tirar a equipe do buraco. São inúmeros os casos também da enorme quantidade de equipes que vieram e foram nos últimos 70 anos. Tyrrell, Minardi, Osella, LaRusse, Lotus, Brabham, Scuderia Itália, Andrea Moda, Coloni, Virgin, HRT, Caterham, Lola, Arrows, Fittipaldi, Ensign, Ligier, March, Pacific, Syntec, Real, Zaxped, Spirit, Wolf. A lista é gigante. Com o tempo, então, a Fórmula 1 foi tornando-se um imenso ralo de dinheiro. Com a entrada maciça dos fabricantes e a profissionalização do esporte, tudo turbinado pelas audiências de TV cada vez maiores, o esporte tornou-se uma briga de força bruta financeira. Quem tinha mais dinheiro investia mais para ganhar tudo e deixar os farelos para o resto. Do outro lado do grid, quem também tinha dinheiro investia também para não ficar atrás, e com isso as vitórias foram ficando cada vez mais nas mãos de quem tinha mais para gastar. Qualquer semelhança com o nosso mundo aqui fora não é mera coincidência. E aí os independentes, os garagistas originais, ou se aliavam a fabricantes com arsenal financeiro e técnico, ou torciam por um milagre, ou ainda tinha o destino da imensa lista de equipes que fecharam. E isso, como eu comentei, data do começo dos anos 70. Então, como sempre, sorria para o seu parente grande pensador dos ramos do automobilismo no botequim, que te disse que hoje em dia o dinheiro manda na Fórmula 1. Porque hoje em dia data pelo menos então do começo dos anos 70. E detalhe, eu nem estou dizendo que isso começou ali, afinal tem fabricantes na Fórmula 1 desde o primeiríssimo dia, vencendo a primeira corrida lá em Silverstone, a Alfa Romeo. Mas na década de 70 que isso tornou-se mais gritante. Até ali era possível sobreviver como independente e na verdade até pouco tempo atrás foi. Frank Williams e a filha Claire venderam a equipe só em 2020 para o Dorrington Capital, mas ele foi uma exceção e um sobrevivente. Antes dele, como eu comentei, dezenas ficaram pelo caminho. Hoje em dia, depois da chegada da Liberty, o Pacto de Concórdia foi retrabalhado. Entendeu-se de uma vez por todas que esse saco sem fundo de dinheiro ia seguir produzindo vítimas e afugentando possíveis novas entrantes. Afinal de contas, não é em todo lugar nem todo dia que se encontra uma empresa disposta a torrar 300 milhões de euros por ano sem nenhuma garantia de retorno e ainda flertando com um desastre em escala global como a Toyota, que entre 2002 e 2009 virou motivo de chacota. Aí então o pacto foi refeito para tentar equilibrar isso da seguinte forma: previsibilidade de receitas. Criou-se uma forma menos aberrante de distribuir as somas. As equipes como a Ferrari seguem recebendo por ser a Ferrari, mas chegaram numa distribuição pouco mais igualitária. O teto de gastos. As equipes agora têm que fazer as despesas entrarem em um orçamento de mais ou menos 130 milhões de dólares. Algumas, como a Haas, nem chegam nele, mas algumas, como a Mercedes, gastavam 3 vezes mais e a Red Bull 2 vezes mais. O lastro no desempenho do túnel de vento e CFD. As maiores despesas de desenvolvimento de um carro de corrida vinham dos túneis de vento e do uso ilimitado do CFD, que é um software que simula o túnel de vento. Então, se uma equipe tinha bala para gastar dinheiro virtualmente infinito em túnel de vento desenvolvendo novas peças, ela chegava na frente, abocanhava uma verba maior e aí atraía mais patrocinadores. E com isso, no ano seguinte, tinha mais chance de vencer de novo num ciclo que se renovava ano após ano. E o inverso também. Um time que chegasse atrás recebia menos dinheiro por ter ficado atrás na tabela e com isso teria menos grana para investir no ano seguinte, menos chance de atrair patrocinadores, numa bola de neve negativa que a faria caminhar rumo ao buraco. E isso não acabou totalmente, porque ainda existe a premiação pela posição nos construtores e também essa grana para as equipes históricas. Mas há uma base maior de pagamento dos valores fixos para todos e também encurtaram os degraus entre uma posição e outra nos construtores. Com isso, as equipes começaram a enxergar melhor seus horizontes e desde o estouro da pandemia em 2020, quando a McLaren precisou pegar uma grana emprestada com a Liberty e a Williams foi vendida, mas ninguém esteve à beira da falência. A Fórmula 1, inclusive, tem feito jogo duro nas que estão tentando entrar, como é o caso da Andretti, e os times hoje são ativos em valorização. Então, o Dorrington Capital provavelmente acertou a mão nessa ao comprar o Williams em 2020. Estima-se que hoje uma equipe de Fórmula 1 valha mais ou menos 800 milhões de dólares para quem quiser comprar. E é aqui que entra aquela cláusula de barreira pedindo 200 milhões de dólares para quem quiser entrar de fora para ser rateado entre as 10 equipes. O raciocínio é: se você vai sentar na nossa mesa, você vai ter direito às nossas receitas. Para te deixar sentar na mesa, você paga 200 milhões de dólares, que serão divididos no rateio para 10,
20 para cada, para compensar a nossa perda de receita enquanto o bolo não cresce para todo mundo. Não era essa a realidade em 2009, quando a FIA fez um vestibular e a Fórmula 1 convenceu a Cosworth a fazer um motor standard para 3 novas equipes, a HRT Hispânia, a Virgin e a Lotus Caterham. Ou seja, eles se viraram para receber novas equipes quando Toyota, Honda, BMW e Companhia Limitada começaram a pensar em sair. Corta para hoje e eles estão até esnobando. Sinal de que souberam então de alguma forma tapar esse ralo infinito de dinheiro e ainda assim preservar o show. Por fim, algumas equipes hoje vendem o seu expertise na fabricação de peças para carros de corrida para outras categorias. McLaren e Williams, por exemplo, são líderes nesse segmento e fornecem peças para o WEC e para a Fórmula E, além de outras categorias como, por exemplo, caixas de câmbio, baterias, centralinas elétricas e coisas assim. Essas duas especialmente tornaram-se empresas de materiais sofisticados que compõem o seu bolo de receitas, mas aí contribuem para o todo da empresa e não apenas da equipe de Fórmula 1. Deu para entender mais ou menos como funciona a grana da Fórmula 1 e das equipes? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui no próximo vídeo e lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, onde tem conteúdo diário, os links estão aqui embaixo. Além disso, se você quiser contribuir com o canal, você pode ser membro clicando no botão Seja Membro e aderir, também vou deixar o link aqui embaixo, mandar um valeu demais ou ainda fazer a sua contribuição por meio de Pix. Eu vou deixar o link para o Pix aqui embaixo e o QR Code na tela. Beleza? Valeu e um abraço!